5 sinais de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar. E o que eu preparei para vocês aqui realmente vai ajudar no objetivo de falar o alemão do dia a dia mais rápido. Tudo beleza com vocês? Meu nome é Ravili, para quem não me conhece, e eu ajudo você a aprender o alemão do dia a dia em 6 meses para que você seja independente e resolva suas coisas sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão. Hoje a gente vai trabalhar o seguinte tema: 5 sinais de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar. Pessoal, tudo beleza? Vocês estão me ouvindo? Só dá um ok aqui para saber se o áudio está funcionando. Então hoje a gente vai trabalhar esses sinais de alerta porque quando você está se dedicando ao idioma, muitas vezes você fica confuso ou confusa porque você não sabe qual material utilizar, como estudar. Principalmente para quem está no começo, você às vezes entra num curso tradicional de alemão e você se sente completamente perdido. Você sempre tem aquela sensação de que está correndo atrás do prejuízo. Está fazendo o curso, está ali no A1, está no A2, e sempre aquela sensação de que não está entendendo direito e só passa a entender às vezes semanas depois, em alguns casos até meses depois. Isso aconteceu comigo. Eu fazia curso tradicional de alemão, comecei a estudar ali no A1, porque eu acreditava que era a melhor metodologia na época, e aí eu sempre ficava com dúvidas. Só que o que acontece? O nosso cérebro ele é bem interessante, porque o nosso cérebro ele tenta preencher as lacunas. Então, mesmo que você não tenha entendido, mesmo que você tenha entendido 30%, o nosso cérebro ele preenche as lacunas, ele preenche os 70% com aquilo que você acredita que é. Só que às vezes depois de semanas ou meses você descobre que realmente não é aquilo que você pensou, que você pensava. Isso realmente é muito perigoso, porque às vezes você se dedica vários e vários meses para descobrir que muita coisa que você acreditou que era daquele jeito não era assim. E eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Então realmente, no começo dos estudos, tem muito ponto cego, e eu quero trazer para vocês aqui sinais de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar para que você realmente consiga aprender mais rápido, beleza? Então, se você realmente domina esses sinais, se você tem isso em mente quando você estiver estudando, você vai conseguir estudar com muito mais qualidade, porque eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi no passado, beleza? Então, eu estou com o meu roteiro aqui para me ajudar. Então a gente vai aprender esses 5 sinais de alerta, né, no estudo de alemão, que você nunca pode ignorar. E o primeiro sinal de alerta é o seguinte: no começo, muita gente acha que português é alemão. Então, esse é um grande problema. Não é que a pessoa ela pensa, alemão é português. Não é bem assim. Mas ela trata o idioma alemão pensando sempre em português e achando que ela, traduzindo ao pé da letra, vai dar certo. E não vai. Realmente a pessoa ela precisa ter uma consciência quando ela estiver se dedicando ao idioma para não ficar o tempo todo quebrando a cabeça, estudando errado e falando o tempo todo errado. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou perguntar para vocês. Como é que vocês falam em alemão assim, ó? Tô com frio. Pode escrever o que vier na cabeça. Se for literal, melhor ainda, só pra gente ver. Quem souber disso, obviamente vai escrever corretamente. Mas você que não sabe ainda, como é que você falaria assim, ó? Tô com frio. Estou com frio. Como é que você fala isso em alemão? Quem já sabe essa frase em alemão sabe muito bem que não dá pra pensar ao pé da letra. Quem ainda não sabe ou tem dúvida de como é que faz, como é que você falaria em alemão, tô com frio? Beleza, tem uma contribuição aqui, ich habe kalt, e depois nós temos ich bin kalt. Muito bom, foi bom vocês terem colocado isso aí. Muito obrigado pela contribuição, porque é justamente um erro muito comum das pessoas. Quando elas querem falar tô com frio, elas vão pensar em português. Pega até o último exemplo que foi colocado aí, ó, ich bin kalt. É como a gente fala em português. Ó, ich, eu, bin, estou, kalt, no caso não significa frio, né? Assim, no sentido de... Não, se bem que sim, kalt, né? No sentido, no adjetivo significa frio, sim. Então, ich bin kalt, eu estou frio ou com frio. Não é assim que você vai formular em alemão. Você vai formular de uma outra maneira. Quem sabe como é que fala isso em alemão? Paula colocou aí, exatamente. Mir ist kalt. Mir ist kalt significa estou com frio.
Estou com frio. Percebe? Se você pensar de forma literal, isso vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar. Ravili, mas veja bem, se eu estou no começo de alemão, eu vou acabar pensando de forma literal. Não, você vai se dedicar para você ter acesso àquela frase alemã. Claro, em último caso, você não tem alternativa e precisa externalizar uma coisa em algum momento. Tudo bem, você não tem alternativa, você está vivenciando a situação e você precisa colocar algo para fora para mostrar para alguém que você está com frio ou o que for. Beleza, eu te encorajo a realmente fazer isso, mesmo estando errado, porque você precisa se comunicar. Mas é importante que você se dedique da maneira correta para você não ficar falando alemão errado e as pessoas não vão te entender direito se você permanece com essa postura de vou falar do meu jeito aqui e vou aprendendo com o tempo, porque realmente pode demorar muitos e muitos e muitos anos se você não se dedicar da maneira correta. Beleza? Olha um outro exemplo aqui, ó. Como é que você fala em alemão assim, ó? Eu estou comendo. Alguém te liga, você atende rapidinho. Pera, eu estou comendo. Mas nem precisa escrever pera agora não, eu falo pra vocês daqui a pouco. Como é que fala assim, ó? Eu estou comendo. Eu estou comendo. Como é que você falaria isso? Eu estou comendo. Ich esse gerade. Ich esse jetzt. O que mais? Quem dá mais? Como é que é? Eu estou comendo. E aí, quem é que dá mais? Quem é que tem uma opinião diferente às vezes? Eu estou comendo. Como é que seria? Ich bin am Essen. Vocês acreditam que eu já ouvi isso aqui, ó? Deixa eu digitar pra vocês. Isso aqui, ó. Ich bin essen. Ó, se você pensar de forma literal, eu estou comendo. Você vai pensar, tem um gerúndio aqui. Como é que eu faço esse gerúndio em alemão? Eu estou comendo, tem um comendo aqui. E tem eu estou. Aí você aprende o verbo sein primeiro, né? Você aprende que ich bin é eu estou. E aí você toda vez que quer falar eu tô comendo, eu tô sentado, eu tô andando, eu tô pulando, eu tô correndo, toda vez que quer falar eu tô alguma coisa, muita gente no início fala ich bin e tenta acrescentar alguma coisa depois. E esse pensamento não é correto. Esse pensamento vai te causar problema em vários momentos. O ideal é que você pense da seguinte forma. Cara, o alemão, quando ele quer falar no presente, né? Algo tá acontecendo agora, eu tô fazendo algo agora. Basta que você conjugue o verbo, um verbo só no presente. Então, se você quiser falar eu estou comendo, qual é o verbo aqui principal que está dando sentido ao que você está fazendo? É o verbo comer, né? Eu estou comendo. Beleza, em alemão basta que você pegue o verbo comer, que é o verbo essen, e conjugue no presente. Ich esse. Estou comendo. Pode complementar com a palavra gerada? Pode complementar. Ich esse gerada. Estou comendo agora. E a palavra gerada vai intensificar, vai realmente mostrar que você está executando aquilo naquele momento. É muito comum isso em alemão, como o pessoal fez aí. Beleza? Então, nós brasileiros, a gente usa bastante isso em português, nesse gerúndio. Estou comendo. Pera, estou fazendo um trabalho. Tudo endo, né? Indo. Tem muito isso em português. Em alemão, basta conjugar o verbo no presente e está resolvido. Então, é um erro muito comum para quem está no início ficar pensando, eu estou sentado, né? Agora eu estou sentado. Talvez você esteja sentado ou sentada agora também. E aí você pensa, peraí, eu estou sentado. Como é que fala em português, gente? Eu estou sentado. Queremos usar o gerúndio de qualquer maneira, né? Exatamente. A gente usa muito em português, mas não dá para pensar ao pé da letra em alemão. Gente, como é que vocês falam eu estou sentado? Eu estou sentado, como é que seria? Uma frase muito simples, né? Eu estou sentado. Uma frase bem basicona. Mas como é que seria? Se você, por exemplo, estiver encontrando dificuldade agora para falar eu estou sentado, você pode ter certeza que você não estudou alemão de uma forma eficiente.
porque é uma frase básica de falar, eu estou sentado. Só que não é culpa sua. Não é culpa sua porque quando você vai estudar alemão na escola tradicional, você não tem uma explicação nesse sentido. O professor não sabe como é que você fala em português. Beleza? Ich sitze, não, ich sitze gerade. Muito bom. Ich sitze, ou ich sitze gerade. Exatamente. Tá vendo? Aí você não coloca o verbo sein, né? Você não fala ich bin e alguma coisa, né? Ich sitze gerade. Algumas pessoas falam ich bin am sitzen, alguém falou também ich bin am essen. Isso acontece às vezes, mas depende muito da região, depende muito da pessoa. Eu recomendo você simplesmente conjugar o verbo no presente. Pega o verbo ali, né, que está dando um sentido principal à frase, conjuga no presente. Ich sitze, como vocês colocaram aí, ou ich sitze gerade. Beleza? Então, só fazendo um resumo do que a gente trabalhou aqui agora, presta atenção aqui, presta atenção. Um dos 5 sinais de alerta no estudo de alemão que você realmente nunca pode ignorar é você achar que alemão é português. Você sempre vai ter uma comunicação deficiente se você não se atentar e respeitar o idioma alemão como ele é. Eu recomendo você realmente agir como um papagaio. Seja um papagaio. Então, se você quiser falar em alemão, tô com frio, não pense em português. Fale mir ist kalt. Repete comigo em voz alta aí. Mir ist kalt. Significa tô com frio. Se você quiser ganhar tempo, nem precisa pensar na gramática dessa frase, por que ela é assim. Para ganhar tempo, mir ist kalt significa tô com frio. A partir de hoje, toda vez que você quiser falar em alemão tô com frio, você pode falar mir ist kalt. Repita como um papagaio, porque essa é uma metodologia eficiente. Evitando esse vacilo de você traduzir tudo ao pé da letra, você chega mais rápido no objetivo de falar o alemão do dia a dia em 6 meses. Beleza? Então, essa é uma estratégia, você simplesmente aprender o que você quer falar em alemão ou precisa falar e você simplesmente repetir como um papagaio. É uma técnica muito, muito eficiente. Vamos então para a próxima, para o próximo sinal de alerta que você não pode ignorar, que você nunca pode ignorar quando você está estudando alemão. Você não pode ignorar o estudo de pronúncia. Você não pode ignorar o estudo de pronúncia. É algo que eu falo com certa frequência, porque quando você entra num curso tradicional de alemão, e como eu falei para vocês, eu fiz curso tradicional de alemão aqui na Alemanha, você não trabalha, você não estuda fonética dentro desse curso tradicional. Você entra no curso e você de imediato ali vai trabalhar a gramática, trabalhar bastante a parte gramatical do idioma, que realmente é um saco para muita gente, né? Você já começar trabalhando ali a gramática, muita coisa passa batido, o que é acusativo, o que é dativo, não sei o que, pronome relativo, artigo definido, indefinido, der, de, das, quando é que é den, não sei o que, não sei o que. Então, um estudo eficiente, você pode inclusive começar fazendo um curso de pronúncia, estudando fonética. Porque quando você estuda pronúncia, você não necessariamente precisa entender o significado das frases e palavras, dá para você realmente estudar a pronúncia sem entender o sentido das coisas. E aí, esse estudo de pronúncia vai ajudar você a entender melhor o alemão que você está escutando, vai te ajudar a ter uma pronúncia limpa, e quando você quiser falar uma frase, as pessoas vão te entender muito melhor. E isso vai te trazer um conforto. Porque se você fizer o oposto, começar focando em gramática, não treina a pronúncia, nunca estudou pronúncia, você vai cometer muito erro. Por isso que eu vejo gente falando o seguinte: você quer falar em alemão a palavra número 2. Muita gente fala zwei, zwei. Tá errado. A palavra quarto em alemão, muita gente fala Zimmer. Tá certo isso? Zimmer. Ou vai falar, por exemplo, a palavra tempo em alemão. Aí fala Zeit. Para não falar azeite, né? Tem gente que fala azeite, mas isso aí seria realmente muito grave. Tem gente que até sabe que mas e fica ai, e fala Zeit. Mas não é Zeit. Zeit já é uma outra palavra alemã que não significa tempo. Significa desde. Então, é muito importante que você saiba pronunciar corretamente, porque as pessoas vão te entender melhor e você vai entender melhor as pessoas. E você, inclusive,
em vários momentos você vai conseguir ouvir uma frase ou uma palavra e você vai conseguir anotar aquela frase ou palavra só porque você conseguiu identificar os signos sonoros, beleza? Então, é muito importante você praticar a pronúncia. Então, preste atenção aqui. Um dos 5 sinais de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar é você achar que você vai falar bem alemão sem estudar a pronúncia. Isso realmente não é possível. Falar bem envolve você realmente ter uma pronúncia limpa para que as pessoas te entendam melhor. Você sempre vai ter uma comunicação travada e indecifrável em vários momentos se você não estudar as regras de pronúncia. Observe, por exemplo, quando você fala a palavra quarto. Se você falar a palavra quarto em alemão, Zimmer, você tem que urgentemente estudar a pronúncia, porque isso é um erro muito, muito grave. Se você, ao falar a palavra gosto em alemão, você fala mag, isso está muito, muito errado e você precisa estudar a pronúncia. E um outro exemplo que eu anotei aqui, se você, ao falar a palavra i em alemão e fala und, você tem que estudar a pronúncia. Então, estudar a pronúncia é essencial para você falar o alemão do dia a dia em 6 meses. Deixa eu ler uns comentários aqui que vocês colocaram. Deixa eu ver. A Trícia colocou, tá errado, mas não. A sua pergunta é referente ao quê? Não encontrei nada em cima. Então, a Paula colocou, tem que ser o som de TZ. Não, não é TZ. Não é TZ. Quem é que pode... Z não é TZ. Seria como, gente? Quem é que sabe a resposta aí? Como é que soa a letra Z nas palavras alemãs? Que nem um som de cigarra. Mas o que é que seria um som de cigarra? A Bianca falou, minha pronúncia é boa. A minha dificuldade é memorização. Como trabalhar a memorização? Então, a questão da memorização seria um outro tema, assim, não seria o foco da live de hoje, mas te ajudando aqui rapidinho, para você memorizar, memorização envolve repetição, né? Então envolve bastante contato com aquele conteúdo que você precisa memorizar. Mas a minha técnica é a seguinte, você precisa memorizar conteúdo em alemão. O cérebro, ele memoriza mais fácil aquilo que ele entende como útil, aquilo que você vai usar com mais frequência. Então o primeiro passo é você mapear aquilo que você usa com muita frequência e ouve com muita frequência. Então se você mora na Alemanha ou num país que fala alemão, você resolve coisas no dia a dia, você vai no supermercado, eventualmente na farmácia ou no médico, encontra amigos, vai numa festa, vai num quiosque. Enfim, você trabalha aqui na Alemanha eventualmente, se tem filho, vai na reunião ali da escola, vai conversar alguma coisa com um professor, com alguma mãe de um coleguinha lá do seu filho e tudo mais. Então toda vez que você estiver vivenciando algo em alemão e você tem necessidade de falar alguma coisa e você no momento não sai nada, você trava, é importante que você anote isso no bloco de notas do celular. Isso na verdade é crucial, é uma técnica que eu passo para os meus alunos. Gente, pega o celular na hora que você estiver vivenciando uma situação e você quer falar alguma coisa em alemão e não consegue, anote essa frase em português. E depois de você anotar essas frases em português, você precisa, obviamente, ter acesso à tradução em alemão, a tradução correspondente no alemão do dia a dia. Essas frases você pode colocar num programa de computador, tem um aplicativo também chamado Anki, A-N-K-I. Você vai alimentar esse programa com essas frases, com a tradução ali em português e tudo mais, e você vai alimentando todo dia esse programa com as frases, estudando essas frases. E o programa, você vai dando a nota embaixo, né? Então aparece a frase para você, funciona tipo um cartão assim, né? Você vê primeiro de um lado, depois você vê de um outro e tal, e se você for acertando, aquilo que você acerta, você demora mais tempo para ver, o programa vai te mostrar isso no intervalo de tempo maior. Aquilo que você erra mais vezes, você vai ver aquela frase com mais frequência. E isso vai fazer você memorizar. Eu gosto muito desse programa porque ele o programa ele foi criado para que seja algo automatizado e você não precisa usar cartões físicos assim, porque quando você usa cartão físico, você tem que ter muita organização. Por mais que você fale assim, Ravilho, eu adoro escrever, eu odeio o computador, eu prefiro escrever. Não é proibido, você pode escrever. Só que para você escrever e realmente estudar com esses cartões e ter essa organização de separar uma pilhazinha dos que você costuma errar mais, uma pilhazinha dos que você costuma acertar mais, isso vai envolver muita disciplina da tua parte. Então, se você não gosta de computador,
não gosta de programa, você pode realmente usar cartões físicos assim, desde que você seja organizada e tenha consistência para fazer todos os dias. Porque, respondendo sua pergunta, memorizar envolve ter acesso àquele conteúdo todos os dias. Agora, se você, em vez de fazer o que eu estou falando aqui para você, você pegar frases aleatórias de artigo científico, frase de noticiário, e colocar lá de forma aleatória vários níveis de alemão, frase de C1, de B2 e tudo mais, não é estudo eficiente. Quem te falar você está aprendendo alemão, o importante é você sempre anotar as palavras que você não conhece, você sempre, para ampliar seu vocabulário, você precisa realmente buscar tudo que você lê em alemão e você não conhece, você precisa realmente tentar entender aquela frase, anotar e ficar revisando. Eu não concordo. Não é tudo. Não é tudo. Porque tem muita coisa que não faz parte do seu vocabulário. Você em português tem o mesmo vocabulário de um professor de medicina da universidade? Ou do que o médico costuma falar no dia a dia dele lá de trabalho? Não. Principalmente se você trabalha em outra área. No dia a dia em português você fala, eu sempre dou esse exemplo, né? No dia a dia em português você fala como o Bonner no Jornal Nacional, do Jornal Nacional? Não fala. Entende? Então, em alemão é a mesma coisa. No dia a dia, as pessoas têm um vocabulário mais limitado, acredite se quiser. Um B1 consistente, se você tiver um B1 consistente, é suficiente para você ser independente no idioma. Mas olha só o que eu falei. B1 consistente. E voltado pro dia a dia. As frases, os textos que você precisa trabalhar são textos voltados pro dia a dia. Se você estiver estudando de uma forma aleatória, esse estudo é completamente ineficiente. Eu não estou dizendo que você não está aprendendo nada. Eu estou dizendo que vai demorar mais tempo para você atingir um nível satisfatório e de independência no idioma. Quem está focado ou focada em frases, usando estratégias, usando o Anki, trabalhando textos e áudios do dia a dia, vai chegar mais rápido nesse objetivo de ser independente no idioma. Beleza? Então eu queria dar uma resposta curta, mas acabou que a resposta ficou mais longa do que eu achei. Mas espero que tenha ajudado de alguma forma. Beleza, a Nath respondeu aí, ó, Z, som de TS. Exatamente. Então Z em alemão, nas palavras, é sempre isso aqui, ó. Tz, tz, tz. É um TS, não é TZ, porque TZ seria assim, ó. Tz, tz. Não é tz, tipo uma abelha. Tz, tz. É TS. Tz, tz. Então você quer falar a palavra quarto? Tzima. 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 Não é tzi, tzima. É TS, tzima. Beleza? Então, continuando. Tss. O Z tem som de como se estivesse abrindo uma latinha de refrigerante. Muito bom, exatamente. Tss, tss. Muito bom. O Hugo mandou bem aí na dica. O nome do programa é Anki, A-N-K-I. Tem algumas perguntas aqui. É difícil fazer o B2? Então, depende do nível que você está. Se você for A1 e quer fazer o B2, vai ser difícil para você. Mas se você continua estudando e se dedicando, você, obviamente, pode encontrar dificuldade no B2, porque já tende a ser algo mais formal e tudo mais. Mas isso é relativo, né? Dizer que algo é difícil, ou fácil, ou médio, isso é muito relativo, depende do perfil da pessoa. Mas, obviamente, é mais difícil do que esses níveis iniciais, né? A1, A2 e B1. B2 e C1 são níveis que vão te preparar para um alemão mais formal, para você entender noticiário, para você conseguir escrever um e-mail mais formal, entender um artigo científico, para você estar num ambiente ali acadêmico e conseguir ter uma certa desenvoltura nesse ambiente acadêmico. Beleza? Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui que eu não respondi. Faz total sentido, Ravili, beleza? Mestre Ravili, meu curso na VHS acaba esse mês, viu? Maravilha, jogue duro aí. Show. Vamos continuar, gente? Então, eu falei com vocês agora sobre pronúncia, né? Vamos lá, então. Gente, terceiro sinal de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar. O terceiro sinal de alerta é você realmente não ter ninguém para te corrigir. Não estou falando que você tem que pagar alguém para te corrigir. Claro, ideal mas se você não tem ninguém para te corrigir, nem que seja um conhecido, um amigo, isso é um grande problema. Porque se você nunca tem ninguém para corrigir sua pronúncia, seus textos,
você vai cometer muitos erros, vai existir muito ponto cego, você pode às vezes acreditar que está arrasando, mas tem muito ponto cego que você nem sequer percebe. Ponto cego é aquilo que você nem sabe que existe. Né? Isso acontece muito. Você está estudando o idioma, aí você às vezes tem um professor e tal. Aí o professor explica um negócio e você... Ah, caramba, eu nem sabia que era assim. Ah, eu nem sabia que existia. Ah, então para falar isso é desse jeito, é? Ah, agora caiu a ficha. Ou então agora eu entendi. Então, em idioma, isso é muito, muito comum. Porque, principalmente alemão, é um idioma muito diferente do português. Aí tem uns casos, e tem frases que você quer falar em alemão, você às vezes quer falar assim, sei lá, eu malho todos os dias para emagrecer. Né? Então, você malha todos os dias. Para quê? Qual é a finalidade disso? Para emagrecer. Você acredita que esse tipo de frase é um assunto da gramática alemã? Então, toda vez que você quiser falar uma frase dessa, eu faço tal coisa para atingir tal objetivo. Isso é um assunto específico da gramática alemã. Tem um capítulo que você estuda só disso e faz exercício só de frases assim. Eu faço tal coisa. Para quê? Para isso, isso e aquilo. Né? Então, você quer falar, eu treino todos os dias para emagrecer. Ich trainiere jeden Tag, abzunehmen. Então, eu treino todos os dias para emagrecer. Então, quem tiver curiosidade, é a matéria zu. Né? Então, você pode estudar essa matéria para escrever frases assim. Só tem isso? Não. Né? Tem dezenas e dezenas de assuntos que você precisa dominar para ser independente no idioma, né? Sem esclarecimento. Então, eu não recomendo você esquecer a gramática. A gramática ela é indispensável para você ter autonomia no idioma. Você não pode só viciar em gramática e achar que gramática é a solução de todos os seus problemas, como eu acreditava antigamente. Eu pensava, não, se eu tiver o C1 na gramática, eu vou ser fluente no idioma. Esse raciocínio é completamente errado. Não é que você domina toda a gramática alemã e aí, de forma automática, você é fluente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona de jeito nenhum. O que vai mais te ajudar você a ser independente no idioma é você ter acesso ao conteúdo que você mais usa e precisa utilizar e trabalhar as 4 habilidades. Raviri, quais são essas 4 habilidades? Você precisa trabalhar sua compreensão auditiva, você precisa trabalhar a sua leitura, você precisa trabalhar a sua fala e a sua escrita. Só que focado ou focada em assuntos do dia a dia. E aí precisa trabalhar pronúncia e várias outras coisas para você desenvolver de uma forma holística, né? De uma forma plena. Beleza? Então, não ter alguém para te corrigir vai te causar muitos e muitos problemas. Isso é um pouco desafiador, porque se você mora num país que fala alemão, e quando você está se comunicando no dia a dia, se a pessoa entendeu razoavelmente o que você falou, ela não vai te corrigir. Né? Poucas pessoas corrigem. E aí é ideal que se você tem um amigo ou namora com algum nativo ou nativa, é importante que você sempre peça para corrigir, porque mesmo você estando no relacionamento com um nativo ou nativa, muitas vezes a pessoa não te corrige. Você tem que pedir, porque às vezes ela te entende. Se ela te entendeu, tá resolvido na cabeça dela, já entendi. Ela não precisa necessariamente te corrigir, você tem que pedir, por favor. Toda vez que eu cometer um erro aqui, falar de uma forma diferente, me corrija. Eu pedi muito isso. Tava no relacionamento e tal, e pedia isso. Falou, me corrija sempre que eu cometer qualquer erro. Não só erro de algo tá completamente errado, não é aquela palavra que eu deveria utilizar, mas erro também de se eu falar algo que eu estou pensando mais em português e formulando a frase, né, com pensamento ali de brasileiro, eu quero que você me fale, essa frase ela tá correta, eu consigo entender, mas não é desse jeito que a gente costuma formular essa frase, a gente formula desse outro jeito aqui. Então eu sempre me preocupei muito em soar mais natural, soar como um nativo, isso sempre foi uma preocupação para mim, beleza? Olha só, tem muita gente que fala o seguinte, sei lá, wohin fliegst du? Para onde você está viajando? Né? Wohin fliegst du? A pessoa fala, nach USA. Nach USA, que é para os Estados Unidos, está errado. Não é nach USA. E muita gente comete esse erro. Ou a pessoa fala assim, ich fahre zu Berlin. Eu estou indo para Berlim e usa zu Berlin. Está errado também. Ou a pessoa fala o seguinte, e aí fulano, você tem tempo hoje? Nee, ich nicht habe Zeit. É um erro grave, né? Eu acho que quem está um pouquinho ali
tem mais contato com o idioma, não vai cometer esse erro, que é muito grave, mas tem pessoas que estão no comecinho ali escrevendo em alemão ou tentando falar em alemão, que pessoas que cometem esse erro, né? Porque vai pensar em português, olha só, olha como é português. Eu não tenho tempo. A palavra não fica na segunda posição, ó. Eu não tenho tempo. Se pensar em alemão, como é que fica? Ich nicht habe Zeit. E aí você sabe muito bem, eu acho que talvez a maioria aqui deve saber que essa frase está muito, muito errada. Meu Deus do céu. Até se você trocar as palavras de lugar e falar assim, ich habe nicht Zeit. Tá correto essa frase agora? Ich habe nicht Zeit. Responde, por favor, aí. Quem acha que está correto, fala sim. Quem acha que está errado, fala não. Não está certo. E aí? A frase Ich habe nicht Zeit. Ela está correta? Fala sim quem acha que ela está correta. E não quem acha que ela está errada. Ich habe nicht Zeit. Gente, pode responder sem medo. Vamos participar aqui que a gente está aqui para aprender. Beleza? E aí? Ich habe nicht Zeit. Tá correto? Sem receio de errar. Coloca o que você acha. E aí? Será que... Ah, gente, eu tava lá em cima. Meu Deus, foi mal, galera. Meus comentários estavam lá em cima e eu não tava acompanhando aqui. Pera aí. Você é ótimo, muitas dicas importantes. Muitíssimo obrigado. In die USA, genau, richtig. Pessoal, não tá certo. Não, 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 não. A Carole falou sim. Kein Zeit, não. Ich habe keine Zeit. Trícia colocou certo. Zeit substantivo, correto. E o que nega substantivo, beleza, o que é que nega substantivo? É o kein, exatamente. O verbo sempre na segunda posição, correto. Ich habe heute keine Zeit, correto. Keinen, keine, nesse caso seria keine, com a letra E no final. Nath falou, pra mim tá errado, exatamente, tá errado, porque é keine. Exatamente, o pessoal comentou aí, ich habe keine Zeit. Né? Não tenho tempo, ich habe keine Zeit, porque você vai negar ali o substantivo de Zeit com a palavra kein, tem que declinar, colocar a letra E no final, porque de Zeit é uma palavra feminina. Isso aí tá no acusativo, né? Ich habe, né? Eu tenho, não tempo em português, né? Mas na tradução livre e mais apropriada seria não tenho tempo. Ich habe keine Zeit. Muito bom, galera. Então, preste atenção aqui. Um dos 5 sinais de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar é você achar que sozinho você vai descobrir todos os detalhes cruciais do idioma. Realmente, isso não vai acontecer. Só quem passou pelo processo é capaz de te mostrar o caminho das pedras, te dar os atalhos, os macetes que você precisa para aprender o alemão de forma mais rápida e eficiente. Então, se você fala nach USA, no sentido de para os Estados Unidos, ou se você fala zu Berlin, ich fahre zu Berlin, tá errado. Se você pronuncia sind, quando você deveria falar sind, ou pronuncia, por exemplo, heute, quando deveria falar heute, realmente é muito... Você precisa encontrar um mentor ou mentora para te guiar nesse processo de aprendizado do alemão do dia a dia, para que você aprenda da maneira correta e aprenda de forma mais eficiente e rápida. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver se tem algum comentário novo aqui. Vamos continuando. Gente, ó, outro sinal de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar. Esse outro sinal é você achar, por exemplo, que a palavra was sempre significa o quê. E eu selecionei isso aqui porque eu lembro que eu errava isso com frequência e eu também ficava trocando bastante, né? Poxa, was é o quê? Welche é qual?
e ficava às vezes trocando. Né? Às vezes eu ficava trocando isso aí, ficava muito confuso e muito agoniado. E eu percebo também ao longo dos anos, dando aula de alemão, muito brasileiro tem dúvida em relação a isso. Então é muito importante você... às vezes a gente quer falar isso, né? O que, o qual, o quanto. É muito importante você saber que a palavra was, ela não significa apenas o que. Você pode usar em alguns contextos em que a palavra was significa quanto. Olha só que incrível. Se você chegar numa loja e pergunta assim, ó, quanto custa isso? Você vai falar, was kostet das. Quer dizer, você pode falar isso, né? Tem outras possibilidades, mas uma frase bem básica e bem recorrente é was kostet das? Numa tradução livre, quanto custa isso? Isso é porque a palavra was significa ao pé da letra quanto? Não, não é por causa disso. É porque nesse contexto, em português a gente fala quanto custa isso? Em alemão, você pode falar was kostet das. Beleza? Você vai chegar para alguém e falar assim, ó, quais são teus hobbies? Tá conhecendo alguém ali e tal? Quais são teus hobbies? Você pode perguntar, was sind deine Hobbys? E was sind nesse momento, você pode traduzir com quais são. Então a palavra was significa quais nesse momento? Nesse momento, sim. Was sind? Quais são teus hobbies? Was sind deine Hobbys? Quais são as coisas mais importantes na vida? Was sind die wichtigsten Dinge im Leben? Quais são as coisas mais importantes na vida? Então, was sind? Quais são? Percebe? Então, se você achar que was é sempre o que, vai te travar na hora de se comunicar. Ou então você vai usar welche, ou welchen, ou o que for, vai declinar ali corretamente, mas às vezes nem precisa, ou tá errado usar welche, porque was já vai significar qual, quais. Deu pra pegar? Deu pra pegar o que eu tô querendo dizer com você? Beleza? Então, atenção aqui. Um outro sinal de alerta para você, né, no estudo de alemão que você nunca pode ignorar, é você achar que a palavra was sempre significa o que, e a palavra welche sempre significa qual ou quais, enfim. Esse pensamento literal te atrapalha, e aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. A palavra manga em português tem só um significado? Pois é. Como é que você traduziria a palavra was na pergunta was kostet das? Aí eu falei para vocês isso agora há pouco. Então, gente, polissemia é um fenômeno linguístico no qual uma palavra tem mais de um significado. Isso acontece em português e acontece em alemão, e você precisa se atentar para isso, para que você não traduza uma palavra e ache que aquela palavra sempre tem aquele mesmo sentido para sempre. Não é assim em muitos casos, beleza? Então, você vai acelerar seu aprendizado se você tiver isso em mente. Fechou? Muito bom. Continuando aqui, a gente tem o quinto sinal de alerta no estudo de alemão que você nunca pode ignorar. O quinto sinal de alerta é o seguinte. Você decorar o sentido de uma palavra. Isso tem relação com o que eu falei agora há pouco. Você decorar o sentido de uma palavra e achar que essa palavra sempre terá o mesmo sentido. Para você que está mais ligeiro aí, que está mais esperto ou esperta, você pode falar o seguinte. Vili, veja bem, mas e a palavra Flasche, que é garrafa? Ela significa flash é garrafa e acabou. Né? Então se eu tenho um objeto aqui, câmera, garrafa, celular, lâmpada, pedra, em alemão isso fica mudando também? Não, tem palavras realmente que você pode memorizar, principalmente substantivo, assim. Você memoriza, você aprende aquela palavra e beleza, né? Handy, celular e assim por diante. Tudo bem, só que tem várias outras palavras, verbos, advérbios, adjetivos, que a depender do contexto, a palavra vai ter um outro significado. Né? Em alemão é muito comum que você tenha um adjetivo que a depender do contexto se torna um advérbio. Né? Ou então você tem um verbo que num contexto é um sentido, em um outro contexto, em outra frase tem um outro sentido. Né? Então eu gosto muito de falar sobre isso para justamente trazer esse processo de conscientização nas pessoas, para que as pessoas não fiquem reclamando, porque logo no começo você fica reclamando, né? Nossa, é difícil demais.
Nossa senhora, não sei porque eu comecei a estudar alemão. Em português é muito mais fácil. Não é, português é mais difícil que alemão. Ah, Ravile, tu tá brincando. Português é mais difícil que alemão? É mais difícil que alemão. Tem mais tempo verbal que alemão. Tem mais exceções que em alemão. Então, para um brasileiro, é claro que alemão é um idioma desafiador. Para o alemão, falar português também é desafiador. Ravile, mas eu conheço fulano, beltrano, que aprendeu português mais rápido e tudo mais. Sabe por que às vezes um alemão ou uma alemã, ele vai para o Brasil e acaba aprendendo português mais rápido do que a gente aprende alemão? Porque nós somos muito mais sociáveis, a gente fala mais alto, e a gente pega essa pessoa e coloca quase dentro de casa, bora fazer um churrasco e tudo mais, e eles normalmente não têm vergonha de falar ali em português e tudo mais, acabam aprendendo mais rápido. O problema é que muitos brasileiros têm vergonha de falar, né, rola um certo travamento e etc. Isso é muito comum. Né? Enfim, eu acho isso muito curioso, inclusive. Depois eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Por que brasileiro e brasileira tem muita dificuldade com idiomas de uma forma geral, né? Isso é bem curioso. Mas enfim, eu acho que é uma questão mais cultural mesmo. No Brasil a gente tá lá só falando português o tempo inteiro, mal sabe inglês. E aqui na Europa a educação é melhor e um país é muito próximo do outro. Então eu acho que eles têm essa. Acho que eles não têm essa vergonha de falar um outro idioma, pelo menos de uma forma geral não. E eles na escola costumam aprender mais de um idioma, né? Inglês e francês, ou inglês, espanhol e assim por diante. Mas é isso, gente. Você realmente é um tiro no pé você decorar uma palavra e achar que ela sempre tem aquele sentido, beleza? Então quando você fala assim, ó, ima é sempre. Só que a palavra ima sempre significa sempre? ficou redundante, né? A palavra ima sempre significa sempre em alemão? Se eu te falar assim, ó, ich werde immer dicker. Qual o significado? Ich werde immer dicker. Immer nessa frase aqui significa cada vez. Ó, tô ficando cada vez mais gordo. Ich werde immer dicker. Tô ficando cada vez mais gordo. Se você traduzir ao pé da letra, passa. Talvez passe, né? Tô ficando sempre mais gordo. Mas não é assim que a gente fala em português. A gente fala tô ficando cada vez mais gordo. E o alemão já vai usar a palavra immer nesse contexto aqui. Percebe? Então, isso é muito importante. Você saber que o alemão vai formular as frases ali de uma outra maneira, na maioria das vezes, e em português a gente vai falar, né, obviamente, de forma diferente. Beleza? Então, preste atenção aqui, gente. Um dos 5 sinais de alerta, né, no estudo de alemão que você nunca pode ignorar é você achar que uma palavra sempre tem o mesmo significado. Como eu falei hoje aqui na live, polissemia é um fenômeno linguístico, né, em que uma palavra tem mais de um sentido. Então, immer, não é sempre que a palavra immer significa sempre. Então você fala assim, ich werde immer dicker, você vai traduzir aí, né, eu tô ficando cada vez mais gordo. Beleza? Então, evitando esse erro de pensar sempre de forma literal, você vai alcançar seu objetivo de falar o alemão do dia a dia muito mais rápido. Beleza? Então, estamos chegando ao final daqui a pouquinho, mas eu vou ler os comentários de vocês e vamos colocar aqui nossa gotinha, que essa gotinha representa nosso processo de aprendizado. Então, se você está aqui e aprendeu algumas coisas novas hoje, se eu trouxe alguma consciência aqui para você de alguma forma, só colocar a gotinha aí, que essa gotinha representa nosso processo de aprendizado. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Muito bom, verdade. Eu sempre falo para eles que português não é fácil. Verdade, nós somos acolhedores. Eles estão sempre em contato com vários idiomas. Pois é. Meu marido aprendeu rápido português. Falava errado e cagava para os risos e piadas. Já eu travo. Eu sou mais falante que meu marido, mas pareço tímida. Isso é interessante, né? Isso é interessante. É algo que a gente pode trazer numa próxima live e tudo mais. Maravilha, cheio de gotinha aqui, show de bola. Ravile, cria um grupo só de pronúncia. Não, na verdade, dentro do meu treinamento, né, a Nath, que está aqui inclusive, ela faz parte do treinamento, a gente estuda bastante pronúncia e tudo mais, né? Tem cursos de fonética, etc. Eu não consigo fazer isso ali de forma gratuita porque eu tenho que me dedicar para as pessoas que estão no meu treinamento, beleza?
Gente, olha só. Então, aplicando as regras, aplicando essas estratégias que eu passei para vocês hoje aqui, vocês vão atingir muito mais rápido o objetivo de se tornar independente no idioma alemão, beleza? Então, imagine só você dentro de 6 meses, com um currículo melhor, ganhando mais, se virando sozinha num país que fala alemão, ou você que está no Brasil, você consegue uma oportunidade de emprego na Alemanha, porque você atingiu essa independência, então coloque, realmente tire seus sonhos do papel e faça acontecer, beleza? A Bianca perguntou, como faço para fazer parte? Me manda um direct que a gente conversa, beleza? Mas aqui no meu Instagram, tem um link, aqui no meu Instagram, no perfil tem um link, você clica nesse link e aí você se cadastra para fazer parte da próxima turma, quando eu abrir novas vagas. A gente não sabe ainda quando a gente vai abrir novas vagas, então é importante que você se cadastre nesse link lá no meu perfil aqui do Instagram, para que você saiba em primeira mão quando a gente abrir novas vagas, beleza? E obviamente quem estiver ligado aqui ou ligada no meu Instagram vai acabar sabendo quando eu realmente abrir essas vagas e tudo mais, beleza? Ou então me manda ali um direct que eu te falo algumas coisas a mais, tá bom? Gente, grande beijo pra vocês, grande abraço, a gente se vê na quarta-feira, eu vou fazer uma nova live. As lives acontecem agora, né, toda segunda e quarta, então quarta-feira, 19h15, horário da Alemanha, e 14h15, horário do Brasil, a gente vai se encontrar de novo, tá bom? Então, boa noite para quem está na Alemanha, bom descanso para vocês, tenham uma excelente semana, a semana está só começando, vamos para cima. E quem está no Brasil, tenha uma boa tarde e a gente se vê na quarta-feira, beleza? Beijão, até mais!